pela empresa, pela equipe que elaborou o estudo ambiental e pela equipe técnica da SEMAR que analisou o estudo ambiental. Eu tenho absoluta confiança na equipe técnica da SEMAR que analisou o estudo ambiental. Nesse tempo que nós estamos na secretaria, nenhuma licença nunca foi cassada. Nunca foi cassada. Exatamente, pode perfeitamente, pode ser a primeira. E eu queria só que eu ouvi a senhora. Um momentinho, eu ouvi a senhora, até por um tempo que a senhora quis falar, e eu gostaria que agora a senhora me ouvisse. Não é? Não, eu estou respondendo a uma questão que foi levantada. Então, significa dizer que nós estamos aqui com o objetivo de esclarecer, mas somos submetidos à lei. A lei. Qualquer cidadão ou cidadã, entendendo que a lei não esteja sendo cumprida, pode tomar qualquer atitude que o Estado de Direito, que o Estado democrático lhe faculta. Acho que isso pode e deve ser feito. O exercício pleno da cidadania pressupõe isso. Se eu não estou satisfeito, se eu estou me sentindo prejudicado, eu vou tomar as devidas medidas para proteger meus interesses. Qualquer cidadão ou cidadã que está aqui presente deve pensar assim: eu só tenho cidadania plena se eu achar que algo está errado e eu fizer algo contra isso que eu acho que está errado. E acho que todos vocês aqui têm o direito de fazer isso. Né? Todos vocês têm o direito de fazer isso. Se há algum equívoco no estudo ambiental, vamos discutir e vamos resolver. A não ser que ele seja insolúvel o problema. Se for insolúvel, vai ser identificado. Do mesmo jeito, a questão da empresa. E a equipe técnica da secretaria que analisou o estudo. Então, queria, com isso, passar então para a empresa, responder as primeiras questões, depois para a equipe de consultoria, porque há questões dirigidas em relação ao estudo ambiental, para que a gente comece, portanto, a esclarecer essas questões. O vereador está levantando em relação à lei municipal. Não é? Veja, eu acabei de dizer que se o vereador considera, veja bem, se o vereador considera que a lei municipal aprovada está sendo desrespeitada por um ato do poder público, o vereador vai poder também, em juízo, fazer esse questionamento para que a lei seja respeitada. Um momentinho, gente. Lei não se discute, cumpre-se. Um momentinho aí. Pessoal, a lei para ser cumprida, só um instantinho, ela tem que ser analisada em vários aspectos. Gente, se nós continuarmos dessa forma, vai ser difícil. Não, a advogada está aqui e ela sabe que ela tem uma interpretação da lei e 10 advogados do lado dela tem outra interpretação. Então não venha com demagogia, não. Ela sabe disso. A lei, se a lei, veja bem, calma, eu não estou no grito, Então vamos o seguinte, respondendo ao vereador. Então, vereador, se houver, do ponto de vista da interpretação da lei, o senhor me entregou agora, não foi? Não, está na vai ser 30 de setembro. Se houver, gente, está aqui o Ministério Público. Se o Ministério Público entender que a lei não está sendo respeitada, o Ministério Público vai agir. Está aqui o Ministério Público presente. Não tem nenhuma dificuldade quanto a isso. Então, há questões dirigidas à empresa, eu passo para a empresa, depois para a equipe de consultoria, em seguida para a equipe técnica da SEMAR, responderem as questões levantadas. Por favor, pela ordem da empresa.
passa batata quente para alguém, não aguenta mais, perde a rede. Bom, eu vou tentar dar sequência aqui. Eu fiz algumas anotações, o que não for pertinente a mim responder, vou solicitar a minha equipe que responda da consultoria ambiental, e eu fico à vontade para qualquer intervenção que for necessária. Floresta fóssil. Tão logo nós tomamos conhecimento de que havia uma formanda na Universidade Federal do Piauí, orientanda de um professor, mestre, especialista neste assunto, havia identificado a possibilidade de haver floresta fóssil na região de influência direta do nosso empreendimento. Nós, empreendedores, pedimos que a vereda entrasse em contato com a equipe do professor. O professor, se não me falha a memória, naquela época estava ausente do país, fazendo um trabalho no exterior, mas nós nos colocamos à disposição deles para, em conjunto, avaliar a localização exata dos fósseis, os indícios, o que precisava ser feito para corrigir qualquer eventual impacto do empreendimento nessa floresta fóssil. A última informação recebida da vereda, que eu vou passar ao Marcelo para responder, é que a floresta fóssil identificada pela formanda estava fora da área de influência direta do empreendimento. Ainda assim, nós nos colocamos, e volto aqui a dizer, reitero, nos colocamos à total disposição da equipe da Universidade da Formanda para que nós pudéssemos, em conjunto, avaliar qualquer outra ocorrência que não fosse aquela identificada e adotarmos as medidas que fossem necessárias para mitigá-la. Nós falamos isso na época, deixamos claro, nós temos e-mails trocados nesse sentido, tá certo? A nossa orientação desde o início da vereda foi colocarmos ao inteiro dispor da universidade e da equipe para isso, e eu reitero que nós continuamos à disposição, se for necessário aprofundar a pesquisa, se for necessário apoiar a pesquisa, nós estamos aqui. Volto a dizer que nós não somos predadores, nós somos empreendedores. E o parecer foi sobre o assunto, já que existe esse indício dele. Marcelo. Bom, com relação a esse assunto, na época que foi levantada essa questão, foi passado um e-mail para a gente, lá para o Rio, e nosso engenheiro florestal, Vitor, entrou em contato com o professor. Cadê o professor? Entrou em contato com o professor Juan, não é isso? O senhor tem até aí a cópia dos e-mails que foram trocados. Foi-nos passada as coordenadas dessa área onde a formanda estuda e botamos isso no mapa. Então, o que nós temos é o seguinte: aqui está Altos, aqui é o empreendimento, e aqui está a área onde a formanda onde ela estuda, desculpa. Então, isso que eu vou falar agora. A distância dessa área para Altos são 19 quilômetros. A distância do empreendimento para essa área são 9 quilômetros. A nossa área de influência direta é um raio de 1 quilômetro. Ou seja, teoricamente não, isso aqui está fora da nossa área de influência. E durante o nosso levantamento da parte de vegetação, não foi encontrado nenhum indício de floresta petrificada. Mas eu volto a Não dizer, foi se feito, tinha não essa foi feito. Foi feito. Aqui, estudo aqui, De vegetação foi? aqui. Foi. Quando aconteceu isso? Que a Foi. comunidade nunca teve conhecimento Eu disso. mostro para a senhora. Nunca teve conhecimento. A comunidade aqui nunca soube. Não foi mostrado Quando foi registrado? Quem foi o registrado? Quem foi o departamento? A empresa, como nós, Não foi mostrado aqui, como várias coisas não foram mostradas, a exemplo do estudo fitossociológico que é exigido nesses casos para demonstrar se existem espécies vegetais atinentes ao domínio matacante. Nós sabemos que não pode ser desmatada. Então, muita coisa desse estudo não foi mostrada e não foi disponibilizada para a população. Foi não. Não é preciso. Posso Não responder? foi. Então, como bem o secretário falou, todo o licenciamento ambiental tem que ser o mais transparente possível. E nós estamos vendo que não está sendo. Então, tem que ser dito com clareza para que a população entenda. Existe espécies da Mata Atlântica? Não existe. Existe. Então, como é que isso vai ser feito? vou te responder. Posso só responder essa? Um momentinho, gente.
quero pedir a vocês. Nós tivemos a fase das perguntas, agora nós vamos ter a fase das respostas. Se nós não tivermos essas duas fases, nós não vamos conseguir sair aqui minimamente esclarecido. Não. A senhora pediu para falar ao final. Ao final das pessoas que estavam falando. Ah, muito bem. A senhora falou ao final, eu imaginei que era ao final. Eu, inclusive, havia perguntado se a senhora queria falar naquele momento. Interrompe-se agora. Interrompe-se agora. De uma premissa errônea sobre a área de influência. A área de influência. Doutora, a senhora vai falar agora no microfone, não precisa falar gritando. Mas eu falo alto e falo gritando quando eu quiser, eu tenho direito a falar. Suspende-se, é como eu estava dizendo, para que a promotora não precise gritar. Suspende-se agora a fase da resposta e vamos escutar a promotora Maria Carmen Almeida para falar. Obrigada, secretário. Não vou mais precisar gritar. Eu acho que tudo, e aí eu me reporto aos empreendedores, quem fez o estudo. Primeiramente, as outras audiências foram em cima do estudo do Dr. Deocleciano, da empresa dele, e depois foi feito um terceiro estudo. Então, desse estudo, é o primeiro contato da população com ele. Tá? Então, o que eu discordo aqui, primeiro, são alguns pontos sobre a área de influência do empreendimento. Está lá no 001 de 86, que tem que ser a bacia hidrográfica. Pergunta ao senhor, a área de influência indireta, não estou mais nem tratando da direta, ela não atinge nem Altos, porque ela, pelo que eu vi ali, são 5 quilômetros. O empreendimento está longe de Altos a 9 quilômetros. Segundo ponto, nós sabemos que também o lixo de Teresina vai ser um lixo que vai ser utilizado aqui na área. Da Grande Teresina, não só de Teresina em si. Essa área é uma área de influência, porque vai ser trabalhado o lixo lá, vai ser trazido para cá. Né? Então eu pergunto, a partir de que ponto, por que a área de influência direta é de 1 quilômetro, por que a área de influência indireta é 9 quilômetros? E aí eu não levanto essas questões a partir do entendimento da promotora Maria Carmen, não. Estou levantando essas questões em cima de um estudo do Ministério Público Federal, que os estudos de impacto têm deixado a desejar em função das áreas de influência direta serem calculados muito aquém do que realmente há influência. O outro ponto que eu venho, talvez eu não tenha entendido, é a questão do chorume, porque eu vi aqui a apresentação que o chorume na Bahia é levado em caminhões para o polo de Camaçari, que é um polo próximo, que está na Bahia. Eu pergunto, para onde vai o chorume? Faço essa pergunta porque nos dois estudos anteriores não havia sido decidido para onde iria o chorume. Estava ainda, seria levado para algum corpo d'água onde não havia sido decidido. O que mais? O meu colega, quando colocou a questão dos grandes empreendimentos, ele não colocou essa questão como uma questão de uma pessoa preocupada para onde vão os ricos da nossa cidade, né? Não, mas sim como um investimento que é interessante para a cidade de Altos, que os condomínios estejam vindo para cá, porque vai trazer dinheiro. Não vamos ser hipócritas dizendo que a gente quer que venha aqui para perto, para ter investimento com isso. Foi nesse sentido que ele colocou como cidadão de Altos. Aí eu faço a defesa dele, porque eu conheço profundamente, por conviver com ele desde o meu início, até antes mesmo do meu concurso de promotor, e sei que ele não é uma pessoa elitista. Foi nesse ponto que ele levantou e que ele colocou que foi deturpado. A outra questão que eu tenho sobre o sítio paleontológico, eu faço a meia-culpa do Ministério Público pelo volume de trabalho que a gente tem. Como o doutor Dalton sabe, a gente está também com um problema lá da CTR, próxima a Nazária, que a gente tem brigado, inclusive, por licenciamento ser do Estado e não do município, né? Mas é a questão do estudo paleontológico que tem que ser feito em todos os estudos de impacto ambiental, a questão arqueológica e a questão paleontológica. Ela fica, se fica 10 quilômetros, se fica 19 quilômetros, no meu entendimento, do que eu tenho lido, eu não sou técnica, mas como o doutor Dalton sabe, é uma questão que ele também interpreta leis, e aí eu também me meto na questão técnica, porque é uma atuação interdisciplinar. Se está a 10 ou 9 quilômetros e há afloramentos, talvez até dentro do terreno, é importante que seja revisto, e não a pedido da colega ali, mas sim da mestranda, mas sim a pedido da própria lei que determina isso. Esse estudo deveria ter sido feito. Então, são pontos que eu acho
que a gente tem que rever a questão da área de influência direta e principalmente da área de influência indireta, né? Porque está fora de autos e não vê Teresina como grande quantidade de lixo que vai vir através de caminhões. Cadê o estudo do impacto viário, como é que isso vai acontecer? Eu não sei. Essas questões que eu queria levantar. E pedir para falar ao final de todo mundo, para ver se tinha mais algum ponto para eu falar. Foi isso o motivo. Obrigada. Pelos esclarecimentos aqui da doutora Maria Carmen, se eu interpretei errado a manifestação do promotor, eu peço aqui minhas desculpas públicas, porque eu acho que se ele está dizendo que não foi isso que ele quis dizer, e a doutora Maria Carmen, que eu reputo a mais alta dignidade, reafirmou isso aqui, é evidente que só me resta pedir desculpas ao promotor. Então, vamos dar continuidade aqui à empresa que representa aqui, que elaborou o estudo ambiental. Não entende nada, Valdir. Bom, vou tentar responder aqui, trazer algumas respostas para vocês. Como eu estava falando antes, vegetação, foi feito levantamento na área. Tá? Foi. Esse estudo foi protocolado, então isso é público. Isso não é uma questão da empresa que fez a consultoria, a informação foi fornecida para o ambiental, tá? Porque foi exigida uma complementação, inclusive, nesse aspecto de vegetação. Nossa. Teve uma queixa de que não foi disponibilizado não é da gerência, não faz parte da gerência da consultoria, a publicidade das informações. As informações são passadas no ambiental. Tá? O que nos cabe é fazer o trabalho, e o trabalho foi feito. Tá? Inclusive, durante o levantamento das informações sobre vegetação, não houve registro dos registros fósseis. Tá? Inclusive, eu vou colocar aqui no pendrive Mas foi o especialista que fez o levantamento? Essa é a minha pergunta. Dentro da área, foi o especialista que fez o levantamento? A gente fez o levantamento de vegetação. Durante esse levantamento de vegetação, não foi identificado. Vocês fizeram, nenhum especialista fez. É isso que você Não, o engenheiro florestal não é um especialista. Não, peraí. Vocês fazem do jeito que vocês quiserem. Você está falando do IFAM fazer esse levantamento na área? O especialista. Não é assim que funciona. Não? O IFAM não vem a campo fazer um levantamento. Não. A empresa tem que ter o registro de quem fez. O senhor só engenheiro florestal, é mestre nisso? É doutor? É paleontólogo? Se houvesse sido registrado qualquer vestígio, se houvesse sido registrado qualquer vestígio de dados paleontológicos, nós iríamos comunicar ao IFAM esse registro, para que o IFAM nos desse autorização para promover o estudo de levantamento. Confirmado esse registro, a gente partiria com uma outra parte que seria uma prospecção. Então tem todo um procedimento que nós temos que cumprir. Entendeu? Então, por isso que o IFAM não foi manifestado, porque nós não encontramos esse vestígio na área. Se tivéssemos sido encontrados, isso estaria relatado, iríamos até o IFAM comunicar o fato, para que o IFAM nos desse uma licença para fazer esse levantamento. Eu vou interromper e vou falar alto também. Acontece que nós, que o senhor está se referindo, eu gostaria de saber de qual foi a equipe que fez o levantamento na área direta, na área impactada, onde vocês vão construir. Porque ali existem ocorrências de material fossilífero. Se o especialista de vocês não identificou isso, tem que ser questionado, é essa a questão. Não é? Você está dizendo que nós fizemos. Nós quem? Engenheiro florestal? Engenheiro florestal. Mas engenheiro florestal não tem de paleontologia. Não. Mas o engenheiro florestal conhece. Mas ele não tem um olhar para ver um fóssil. É isso que eu estou lhe questionando. Por que não? Entendeu? Ele tem treinamento para isso? Ele tem formação para isso? Ele sabe verificar isso na área. Sim, é o que eu estou falando para vocês. Se tivéssemos feito um registro disso, quem faria o levantamento seria o arqueólogo, o paleontólogo. Entendeu? Os paleontólogos estão trabalhando na área, rapaz. Nós fizemos contato com vocês simplesmente suspenderam o contato. Esse é o problema. Está bem aqui o e-mail. Está bem aqui o e-mail. Suspenderam o contato. Está aqui o e-mail. Eu tenho o e-mail aqui.
Aqui, eu estou diante desses nossos questionamentos, por que não se faz, já que a gente está levantando, simplesmente vai dizer, não foi encontrado, tudo vai ficar assim? Não, a gente está dizendo um estudioso, a gente tem informação. Mas eu, em momento algum, estou informando que não vai vir. Deu uma É isso que eu estou colocando. Em momento nenhum, a gente não está se negando, a gente está afirmando que não foi verificado. Se houvesse, teríamos. Mas eu estou reiterando o seguinte. Professor, estamos na inteira disposição. Meu Deus do céu! Veja bem, você Agora! não foi isso que foi dito. Porque em nenhum momento o assunto está envolvido, nós não estamos falando disso. A licença de instalação pode derrubar tudo. A licença de instalação permite derrubar tudo lá. Aí a gente fica aqui falando. Vamos conversar derrubar. É uma questão que é urgente. O secretário não tem. Aí depois que tiver derrubado, esmagado, tá ok. Não é bonita, vê que novela. Novela, a mulher tudo maquiada, bonita. Agora deixa eu tirar aquilo ali pra ver. As caras já tudo murchas. Quer dizer que isso aí, tá bonito, que tá colorido. Bom, isso aqui são evidências do estudo de levantamento de vegetação que foi feito na área. Tá? Tem alguma evidência que isso aí é aqui? Oi? Tem alguma evidência que isso aí é aqui? O mato tem todo Tem, lugar. as fotos evidenciam. São fotos feitas na área. A gente, é importante que se diga o seguinte, a gente não pode... As fotos? A gente não pode... Não, mas aqui é a foto é aqui. Eu posso tirar as fotos e dizer que é aqui é. Respondendo a sua pergunta, eu não posso fazer um levantamento de uma área que não seja realidade. Legalmente, porque nós respondemos por isso. Mostra uma foto de alguém da comunidade aí no seu... Tem alguma coisa que revele a comunidade. Você fez... Só foto não é o suficiente. Não, a gente vai atrás da pessoa. Não, tudo bem. Mas não tem, nem que ele não tem. É porque lá tem umas fotos no projeto. Se eles tiverem feito igual o estudo de impacto ambiental, né, Carlos Augusto? Ctrl+C, Ctrl+V,